Agora sim, a gente abre espaço para a última entrevista com os candidatos à Prefeitura de Uberlândia. A ordem das entrevistas foi acertada com as assessorias dos candidatos. Quem fecha hoje a rodada de entrevistas é o candidato Tiago Fernandes, da coligação Aliança por Uberlândia. Boa noite, candidato. Boa noite. Muito bom estar aqui com você e agradeço pelo espaço democrático. Candidato, o seu tempo começa a contar a partir de agora. Pois não. Candidato, em uma das peças da campanha do senhor é a inauguração do comitê do senhor. Há muita gente, naturalmente, algumas com máscaras, mas muitas sem máscara. Se o senhor for eleito prefeito de Uberlândia, o senhor vai aconselhar as pessoas que usem máscara? Com certeza. Nós vamos garantir a reabertura total e imediata do comércio. Mas vamos fazer isso obedecendo os mais rigorosos protocolos de biossegurança e de sanitização. Mas nós não podemos continuar restringindo os comerciantes de trabalhar e nem de impedir o comércio de funcionar. Mas não vamos ali diminuir no que diz respeito ao uso das máscaras, sanitização e as medidas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Era justamente isso que eu ia perguntar ao senhor, essas medidas. Que medidas, além dessas que o senhor falou aí, da sanitização, da abertura do comércio, o senhor acha que seria viável abrir tudo, estender os horários? É plausível isso, já que a gente ainda no ano que vem vai estar com a pandemia? Sim, com certeza nós precisamos de retomar o crescimento econômico da nossa cidade. E isso passa necessariamente pela reabertura total, geral e imediata que no nosso governo, eu quero aqui reafirmar o compromisso, inclusive fiz hoje à tarde, um compromisso público registrado em cartório com o meu vice-prefeito, Coronel Ramalho, de que no nosso governo, a partir de janeiro de 2021, até o término do nosso mandato, não haverão mais fechamentos e nem restrição de horário. Nós deveremos, Alexandre, aprender a conviver com a pandemia e nós não podemos deixar a principal curva da pandemia crescer em nossa cidade, que é a curva social, porque ela tem tirado o emprego do trabalhador e tem feito com que muitos pais de família hoje estejam atravessando sérios problemas. Vamos garantir as medidas de segurança, vamos seguir aqui os protocolos do Ministério da Saúde, mas nós não vamos fechar nem o comércio e nem as escolas que no nosso governo também serão abertas. No programa de governo do senhor existe uma proposta de reestruturação da infraestrutura pública da saúde e o senhor fala sem onerar o erário. Será que dá para fazer uma reforma tão abrangente quanto essa, sem gastos públicos, mais gastos públicos? Com certeza dá e nós provamos como vamos fazer isso. Primeiro, nós vamos extinguir 60% dos 1.836 cargos comissionados que consomem mais de 220 milhões de reais do povo de Uberlândia. Vamos fazer o credenciamento, as UAs em UPAs. Isso nos dará em cada unidade hoje, que funciona como UA e no nosso governo que se transformará em UPA, no mínimo R$250 mil a mais, que virão do Fundo Nacional de Saúde. Aliado a isso, nós iremos também fazer adesão imediata ao SAMU, mantendo os serviços do SIAT. Tudo que está bom vai continuar e aquilo que precisa de melhorar, nós vamos fazer com que isso aconteça. Nessas duas medidas, credencial UAs em UPAs e adesão imediata ao SAMU, além de não termos um gasto sequer, ainda vamos ganhar e uma projeção, buscar recursos extra-orçamentários no próximo mandato na ordem de R$40 milhões. Então agora eu vou aproveitar essa colocação do senhor. Já existe o SIAT. Sim. Por que trazer o SAMU? Não seriam mais gastos? A gente sabe que a saúde pública federal, não Sim. só aqui, mas nos estados, nos municípios e na União, vai passar por problemas sérios, principalmente por causa da demanda reprimida. Com certeza. Não seria melhor aprimorar o que já existe? Vai criar uma outra máquina, já que o senhor quer enxugar a máquina? Mas é exatamente. Hoje o SIAT funciona e a prefeitura paga a conta sozinho, não tem contrapartida nem do governo do estado nem do governo federal. O SAMU vai garantir a contrapartida do governo do estado, do governo federal, com recursos extra-orçamentários. Fora tudo aquilo que nós já arrecadamos, virão extra-orçamentariamente. E por que ter o SIAT e o SAMU? Peguem a população que nos acompanha, a cidade de Curitiba como exemplo. Lá, o SIAT atende exclusivamente as emergências e as especialidades da traumatologia e o SAMU fica, Alexandre, população de Uberlândia, com as emergências clínicas, onde acontece atendimento especializado com mais recursos. Por quê? Hoje o SIAT e as UAs são bancadas 100% pelo município.
Com o SAMU, nós vamos trazer uma contrapartida do governo federal e estadual que vai não só melhorar, mas trazer mais recursos para a nossa saúde pública. O senhor não pensa na falta de leitos? Por exemplo, o Hospital de Clínicas, o pronto-socorro, ele está parado desde 2012, foi e voltou, ainda está parado. Parece o que foi informado que ainda este ano será retomado, mas ainda não é nada certo. Sim. Não dá para pensar nisso, porque, na verdade, o SAMU tem que atender, além da população de Uberlândia, população de outros municípios. O SAMU já está atendendo. O SAMU já está atendendo a população de toda a região. Só Uberlândia que ficou de fora. Mas alta complexidade só tem na cidade de Uberlândia com o Hospital de Clínicas da UFO. Quando nós aderimos ao SAMU, nós vamos aumentar a per capita de cada morador, não só da cidade de Uberlândia, mas de toda a regional norte, do Sistri Norte, que faz hoje, que compõe a região do SAMU. Então, com o SAMU, vem mais recursos para não só melhorar a alta complexidade, e aí passa nas obras e melhoria e ampliação do Hospital de Clínicas, mas como também na média complexidade. Vamos ter mais dinheiro para investir no Hospital Municipal e também defendo, o nosso governo vai manter o Hospital Santa Catarina e pagar a conta, porque o atual governo anunciou, mas ainda não pagou a conta. O senhor se define um conservador e diz que vai lutar pelos princípios conservadores da família. Mas a gente sabe que hoje em dia nós temos vários modelos de família que nem sempre está, vamos dizer assim, dentro da agenda conservadora das famílias, vamos dizer, tradicionais. Né? Há famílias alternativas. Certo. O senhor é contra essas famílias? Eu sou a favor do que a Bíblia diz e traça como e determina como a família tradicional. Mas nós vamos respeitar, porque não só a Constituição, como a Bíblia também diz que nós devemos não só respeitar, como amar o nosso próximo. Vamos pensar a cidade de Uberlândia para quem precisa e vamos fazer as políticas públicas sem nenhuma discriminação. Mas, com certeza, o nosso governo, sim, tem traços conservadores, princípios e alicerces conservadores cristãos que, com certeza, ressoarão todas as políticas públicas que adotaremos no curso do nosso mandato. Mas ninguém ficará de fora... Mas sem nenhuma discriminação e sem nenhuma desassistência a todos os munícipes. O senhor também tem falado que assim que assumir, vai implementar uma reforma administrativa... Nos primeiros 100 dias de governo. Nos primeiros 100 dias de governo. Quais são os pontos básicos dessa ampla reforma administrativa? Principalmente, a extinção de 60% dos cargos comissionados. 30% extinção total. Os outros 30% serão ocupados obrigatória e exclusivamente por servidores efetivos concursados que serão alcançados, agraciados com esses cargos por meritocracia, não por indicação política. O nosso governo não terá uma indicação política porque até mesmo nós não procuramos, como muitos fizeram aí, grandes alianças com diversos partidos políticos. Todos os nossos cargos serão técnicos, a transparência que hoje não existe no governo será implementada na nossa reforma administrativa, as OSs que hoje, por exemplo, a SPDM não cumpre a lei federal e não coloca no seu portal da transparência como tem gasto o dinheiro do povo de Uberlândia. Isso faz parte da primeira reforma administrativa que faremos, que é determinar que todas as OSs façam, por exemplo, como a Missão Sal da Terra faz, mostra a transparência, como tem gasto os recursos e também vamos enxugar algumas secretarias. Hoje existem 18, queremos chegar no número aproximado de 14 secretarias, otimizando, tornando a máquina pública mais eficiente e menos onerosa, tanto para o contribuinte cidadão como para o empresário. Um grande desafio de todas as cidades durante a pandemia tem sido o transporte público, principalmente por causa da aglomeração. O que é que o senhor vai propor se o senhor for eleito? Como autor da CPI Transporte Público, eu vi que o nosso transporte público está no seu pior momento e ainda com indícios de séria corrupção. Nós vamos, primeiro, determinar uma nova licitação. Isso é fato, nós não vamos deixar o modelo que está. Eu tenho estudado hoje muito, Alexandre, junto com a nossa equipe, que é composta por excelentes profissionais das mais diversas áreas, adotarmos em Uberlândia um modelo semelhante com o da cidade de Campinas. E isso passa também por trazer de volta os ônibus Beija-Flor, que já existiam na cidade de Uberlândia, e também as vans para trazer mais conforto, comodidade e principalmente agilidade para o usuário. Isso seria feito através de parceria público-privada? Sim, mediante uma nova licitação que nós vamos determinar. Então isso já é um estudo que já foi aplicado? Já é um estudo que está sendo feito na cidade de Campinas, já existe e que queremos implantar na cidade de Uberlândia. Candidato, o senhor tem menos de 50 segundos para as suas considerações finais, por favor. Muito obrigado. Eu quero falar a você que nos acompanha, primeiro,
que nós vamos ter o segundo turno na cidade de Uberlândia. Nada ainda está garantido. A população nas ruas clama o desejo da mudança e da renovação. E no nosso governo, nós vamos dar voz a você, cidadão, que tem hoje sofrido com péssimo transporte público, com uma saúde pública ineficaz e com um governo extremamente burocrático e que não olha e que não pensa a administração pública para quem mais precisa, que é o povo de Uberlândia. Por isso, eu peço que você dê o seu voto de confiança para Thiago Fernandes, prefeito 17, vice-coronel Ramalho. O que deu certo para o Brasil, com certeza vai dar certo para Uberlândia. Teremos segundo turno e voltaremos aqui já na nova agenda no segundo turno para conversar com vocês. Candidato, muito obrigado. Seu tempo acabou. Uma boa noite. Boa noite. Nós do Jornal Paranaíba agradecemos a todos os candidatos que participaram da rodada de entrevistas, dando oportunidade ao eleitor de conhecer mais sobre as propostas de cada um. Afinal, as eleições vão decidir os rumos da cidade pelos próximos 4 anos. Nosso agradecimento também.